Voltamos a apresentar Fronteiras da Ciência. Nesta longínqua nebulosa, estrelas nascem de gases e partículas. Mas não estamos apenas olhando através de grandes distâncias, mas do próprio tempo. Ao contemplarmos o céu noturno, vemos estrelas e galáxias como eram no passado. A luz desta galáxia levou 78 milhões de anos para nos alcançar. Se alguém nos observasse dessa distância, veria o nosso passado, o nascimento do nosso sistema solar e o início da nossa história. Há 4 bilhões e meio de anos, uma grande nuvem de partículas e gases está centrada em si própria e se torna cada vez mais densa ao sucumbir a si mesma. Seu calor vai aumentando até provocar uma poderosa reação nuclear em cadeia. Esta imensa bola de gases abrasadores absorveu a maior parte da nuvem de partículas, mas restou o suficiente para formar pequenos grãos, que se fundiram formando rochas, que se fundiram formando os planetas, o nosso sistema solar. Próximo ao Sol, o calor é intenso. Com uma superfície quente bastante para derreter chumbo, Mercúrio jamais seria um lugar habitável. Distante do Sol, a temperatura é de muitos graus abaixo de zero. Cometas de gelo fazem sua jornada solitária através do frio do espaço. A 320 milhões de quilômetros do Sol, além da órbita de Marte, alguns fragmentos de rocha jamais se tornaram um planeta. Eles permaneceram como asteroides. Mais distante ainda, fora do sistema solar, com o astro-rei tão longe, a temperatura é de centenas de graus abaixo de zero. Esta é a região de gigantescos planetas gasosos. Júpiter não tem superfície sólida. Mas entre extremos de calor e frio, outro planeta se formava como o mingau de cachinhos de ouro. Não era nem quente nem frio demais. O planeta Terra. Há 4 milhões de anos ainda crescia com uma chuva de grandes rochas e meteoros que se chocavam com ela, aumentando sua massa. A recém-criada Terra era um estranho lugar desolado, um pedaço morto de rocha. Apenas poeira, gás e o frio do espaço. Não havia atmosfera, vida, nada. Então, como se tornou o lugar agradável no qual vivemos? Foi uma lenta transformação, por um período tão longo que sua duração desafia nossa imaginação. A resposta se encontra sob os nossos pés, nas rochas que formaram a própria Terra. Algumas dessas rochas, como o granito, são radioativas e, ao se desintegrar, produzem pequenas quantidades de calor. É
uma quantidade tão pequena que, se quiséssemos ferver a água esquentando-a em 16 centímetros cúbicos de granito, levaria 4 bilhões de anos. Mas foram muitas rochas e muito tempo. A Terra foi muito paciente. O calor das rochas radioativas foi gradualmente crescendo no interior da Terra sem poder ser liberado. Eventualmente veio a fazer mais que ferver a água. Derreteu as próprias rochas. O planeta Terra despertou de seu sono. Estava agora tão quente quanto uma fornalha devastadora. Podia ter derretido totalmente um vasto oceano de rocha líquida. Agora a rocha liquefeita podia fluir. Os elementos leves flutuaram e os mais pesados afundaram. A Terra se reagrupava em camadas, como uma cebola. Diversos tipos de rochas em profundidades variadas. Não foi apenas a radioatividade que derreteu a rocha. A Terra também foi aquecida pela colisão com meteoros que ainda choviam do espaço. Mas, eventualmente, com a decomposição dos materiais radioativos, a superfície da Terra começou a esfriar e a formar sua crosta. Ela se cristalizou em uma variedade incrível de rochas e minerais. Turmalina, muscolita, gesso, galenita. Diversos elementos se juntaram, formando diferentes tipos de rocha. A superfície da Terra, sua crosta, tornou-se fria e sólida. Mas em suas profundezas, o planeta continuava quente e liquefeito. Um dos elementos pesados que submergiu no centro da Terra foi o ferro. A pressão bem no centro é muito forte, criando um núcleo sólido. Mas ao seu redor, o ferro liquefeito circula em correntes poderosas. Um movimento lento que torna a Terra um imenso imã. Na bússola, um pedaço de metal magnetizado alinha-se com o campo magnético da Terra para apontar o norte. Durante séculos, viajantes encontraram suas rotas guiados pelo campo magnético da Terra. Ainda hoje dependemos do campo magnético gerado pelas vagarosas correntes de ferro liquefeito a milhares de quilômetros sob a superfície. Nas aeronaves mais sofisticadas, uma bússola magnética fornece um backup para os modernos sistemas de navegação. A crosta da Terra, feita de diversos tipos de rocha, causa uma leve variação do campo magnético em locais diferentes. Assim, a bússola nem sempre é totalmente exata. O campo magnético da Terra é mais que um guia em nossas jornadas. Ele é um anteparo do vento solar. À medida que o nosso Sol se incendeia, imensas chamas, centenas de vezes maiores que a Terra, soltam correntes de partículas na direção da Terra à velocidade da luz.
Quando essas partículas atingem a Terra, a maioria é atraída pelo campo magnético. O restante é desviado para os polos norte e sul. Ao colidir com a camada superior da atmosfera, essas partículas criam as luzes que chamamos de luzes setentrionais, a aurora boreal. Os diferentes gases na atmosfera produzem várias luzes coloridas. Para os povos do Ártico, as luzes eram mágicas. Eram espíritos poderosos que vinham tocar a terra. A saga islandesa conta a história de uma linda deusa que surgia como uma luz difusa, e ao erguer os braços, o céu se erguia com eles. A Terra e a Lua estão à mesma distância do Sol, mas a Lua é muito mais fria, com temperatura média de 30 graus abaixo de zero. Então, por que a Terra é tão mais quente? Se voltássemos no tempo, quando a Terra estava formando uma crosta sólida, sua superfície, arrefecendo, a tornaria tão fria quanto a Lua. Mas a Terra é maior que a Lua, grande o bastante para permanecer quente em seu interior e para ter vulcões que expelem gases, dióxido de carbono, vapor d'água, nitrogênio. Eles envolveram a Terra em uma cortina contra o frio do espaço. A Terra agora tinha uma atmosfera, mas que nos mataria se a respirássemos. O dióxido de carbono e o vapor d'água atraem o calor do Sol para a superfície. E assim, como uma estufa, a Terra foi se tornando cada vez mais quente. Podia chegar a 80 graus centígrados, o que cozinharia a maioria das formas de vida na Terra, embora não seja uma temperatura alta para os padrões galácticos. Por toda a galáxia, a temperatura varia em milhares de graus. Mas da época em que a Terra ganhou sua atmosfera até os dias de hoje, sua temperatura manteve uma variação muito limitada, entre o nada e 100 graus centígrados. Dentro dessa variação, algo especial acontece. Algo vital para a nossa existência, mas a que não damos valor. A água existe como líquido. Mais quente, ela se evapora. Mais fria, se congela, se torna sólida.